Olá, gente, tudo bem? Faz algum tempo que eu tenho estudado sobre Israel e sobre a realidade, né? Meu mestrado é em Antigo Testamento. Então, já há alguns anos tenho dedicado a minha vida a ensinar e a estudar e a ler o Antigo Testamento e a buscar mostrar para as pessoas o que a Bíblia diz, o que é a verdade das Escrituras. Existem coisas que a gente precisa dizer e eu quero dizer isso agora porque a gente está olhando lá para aquele conflito entre Israel e palestinos e entendendo esse momento. Em primeiro lugar, a nação de Israel, como nação, como povo, etnia, não é natural daquela terra, né? Eles são naturais da região de Ur, dos caldeus, na Mesopotâmia, desculpa. Hoje, atualmente, o Iraque, né? Eles são naturais dali. É de lá que era Abraão, foi lá em Ur, dos caldeus, entre aquele povo, perto à beira do rio Tigre, do rio Eufrates, que Deus foi chamar Abraão e trazer eles para esse lado de cá do rio e ocupar aquela região que nós conhecemos biblicamente como Canaã. Você sabe porque o próprio nome desse povo já diz. Eles são os Hebrew. Hebrew significa aqueles que vêm do outro lado do rio. Ou seja, os estrangeiros, aqueles que cruzaram o rio Eufrates, né, saíram lá daquela região e vieram habitar aqui nessa terra de Canaã. Abraão, quando chegou em Canaã, ele não matou ninguém, ele não invadiu a terra, na verdade ele comprou propriedades de terra e toda a região onde Abraão habitou, muitas das regiões que pertenciam a outras pessoas, ele comprou. Em outros lugares não haviam realmente habitantes. Nós estamos falando de uma época do mundo em que era muito comum, muito normal, principalmente naquela região da humanidade, da terra, do mundo, o nomadismo. Ou seja, as pessoas mudavam constantemente de locais, não haviam tantas cidades, não haviam tantas localizações assim. Então, boa parte daquele território, quando Abraão chegou e botou ali os seus rebanhos para pastar e tal, não tinha ninguém. Era um território de transição, não existia, gente. Na concepção daquela época, o que nós temos hoje como fronteira, bandeira, hino nacional, estilo de governo, estavam começando a nascer os grandes impérios do mundo, como por exemplo o Egito mais para baixo e o Império Sumério mais para cima. Mas, de maneira geral, o mundo não estava organizado com essa geopolítica contemporânea, com essa ideia de fronteira, de Estado, de país, de governo, de tudo isso. Isso tudo estava muito primitivo, principalmente naquela região onde hoje nós conhecemos como Israel ou Palestina. Então, isso é importante deixar claro. Abraão, quando habitou ali, quando ficou ali, não haviam muitos moradores lá, não haviam muitos habitantes lá e de fato ele permaneceu ali durante muito tempo. Seus filhos nasceram ali, Isaac, depois o seu outro filho, Jacó, que apesar de ter tido um tempo de morar em uma outra região, voltou para aquela região, mas eles nunca foram um povo grande. Nós temos ali, por exemplo, quando Jacó entra no Egito, no final do livro de Gênesis, que é feita toda uma narrativa ali, da família de Jacó, tem 70 pessoas, 60, 70 pessoas. Ou seja, era um grupo pequeno, um agrupadinho de gente. Lógico, eles tinham escravos, tinham outras pessoas, eles eram uma família rica, né? Proprietários de vários animais, de rebanhos, e que dentro dos padrões daquele período era uma família próspera, uma família rica. Obviamente, hoje em dia seriam pequenos lavradores, comparado com a riqueza que a industrialização, que tudo isso gerou. Então, mas para aquele período eles eram pessoas muito bem estabelecidas, muito ricas, né? Foram para o Egito, ficaram no Egito por 400 anos. E, obviamente, enquanto eles estavam no Egito nesses 400 anos, outros povos surgiram. Dentre eles, por exemplo, os filisteus. Os filisteus, que são esse povo aí de Gaza, eles também não são dali. É importante deixar claro, os filisteus são gregos, eles são chamados de povos do mar, são os Ixos. São esses povos que quando começaram as guerras na Península Grega, fugiram e ocuparam
toda aquela região da costa ali, que hoje você conhece Gaza, né? Haviam, na verdade, três grandes cidades ali naquela região. Mas é muito importante a gente lembrar disso. Os palestinos, esses Ixos, esses povos que habitaram ali, que depois foram sendo chamados de filisteus, no Egito, é daí que surge aquele faraó, quando a Bíblia narra que surgiu um faraó que não conhecia José. Quem é esse faraó que não conhecia José? Esses povos do mar, os mesmos filisteus, os mesmos palestinos que invadiram o Egito, tomaram a parte norte do Egito, o Baixo Egito, tomaram toda aquela região do delta do Nilo e estabeleceram ali um império, não é? Que é esse faraó que vai perseguir os judeus, que vai escravizar os judeus e tudo mais, que é o faraó do Êxodo, lá de Moisés e tudo esse período. Então esses povos, esses filisteus, eles não são dali. Eles também não são dali. Eles chegaram ali, fundaram algumas cidades e, de fato, durante mais ou menos 500 anos, tiveram uma prevalência muito grande na região, porque eles já dominavam a tecnologia do ferro, enquanto os outros povos daquela região ainda estavam debaixo da tecnologia da era do bronze, né? Dominavam simplesmente a mineração e a fabricação de ferramentas e material de guerra também, de bronze. Mas enfim, então nem Abraão, nem os palestinos são naturais daquela terra. Mas nós conhecemos a história. Quando Deus tira Israel do Egito, por meio de Moisés, Deus manda Israel para aquela terra. E Deus dá uma ordem. E a ordem, meus irmãos, é clara. Se você abrir lá o livro de Josué, se você abrir o livro de Deuteronômio, você vai ver claramente. Você vai entrar naquela terra e você vai exterminar e expulsar os povos dali. Essa é a ordem. Haviam ali filisteus, heveus, girgazeus, jebuseus e alguns outros povos chamados de maneira geral de cananitas. Tem que lembrar também que naquele tempo não havia país, não havia fronteira. Muitos desses povos que habitavam aquela terra eram inimigos entre si. Ou seja, filisteus, girgazeus, jebuseus, eles viviam lutando entre si e por isso construíram suas cidades fortificadas para se protegerem uns dos outros, porque não havia essa ideia de nação, não havia essa ideia de território como nós vemos hoje. O que tinha era o meu território, é aquilo que eu posso proteger, é a cidade que eu posso murar, é a fazenda que eu posso defender. Então, o que existiam é o que nós chamamos, em história antiga, de cidades-estado, né? Cada cidade murada, fechada, é como se fosse um país. E muitas vezes esses reis que eram inimigos, que viviam em conflitos entre eles mesmos, muitas vezes se aliavam por interesses de defender contra talvez um outro inimigo maior que pudesse ser um problema para os dois. Bom, quando Israel sai do Egito, então haviam cidades-estados, vários povos, sem essa ideia de fronteira, sem essa ideia de território, sem essa ideia de nacionalismo, de bandeira, de tudo isso. Cada cidade era individual, viviam às vezes em conflitos entre eles mesmos, um tomando o território do outro e em constante disputa e tal. Mas quando Israel sai do Egito, eles são por volta de 1.500.000 pessoas. Eles são enormes. O Israel que sai do Egito é uma massa de gente considerada uma ameaça para o próprio Egito da época. O próprio faraó, quando diz, vamos matar essa gente, porque senão eles se tornarão maiores do que nós, eles estavam com medo, de fato, porque Israel se tornou uma nação muito grande, como Deus havia prometido que eles se tornariam, ali no Egito, uma nação muito grande, no final do livro de Gênesis. Então Israel sai em direção a Canaã, e agora sim, a ordem de Deus envolve pela primeira vez na história um território, porque Deus tinha dado essa promessa para Abraão, desde o rio Tigre, do rio Eufrates, até o rio do Egito, desde o mar a oeste, o mar Mediterrâneo, até o mar mais para baixo, o Oceano Índico, né, e as suas penínsulas ali, tudo aquilo ali é de vocês.
tudo aquilo ali vai pertencer a vocês. Vocês vão ser donos daquilo ali. Deus é o primeiro que diz para aquela nação, para aquele povo, que eles seriam proprietários de um território vasto e que se tornariam um império, porque lá no livro de Deuteronômio, inclusive, já está determinado que quando se estabelecesse Israel ali, ele deveria eleger reis e sistema de governo e impostos, enfim, lá em Deuteronômio tem toda o panorama para a criação daquilo que a gente conhece como país, olhando no sentido de fronteira, liderança, governo, sistema econômico, moeda corrente, impostos e tudo mais, tá tudo lá em Deuteronômio já estabelecido. Então, sim, há uma ordem de Deus clara. Quando a gente abre o livro de Josué, Deus deixa claro para Josué, por exemplo, em cidades como Jericó, em cidades como Ai, entra na cidade e mata todo mundo. Inclusive, há menções claras de matar mulheres grávidas, menções claras de matar crianças, menções claras de matar todas as pessoas e não pegar nada daquela cidade. E ali é usado um termo hebraico, né, que é o termo herem, que é a palavra que isso pertence ao Senhor, isso é de Deus, ou seja, Israel não podia ficar com nada daquilo. Nenhuma cidade, nenhum animal, nenhum ouro, prata, qualquer coisa que se encontrasse naquela cidade deveria ser completamente incinerado, completamente queimado, porque pertencia a Deus, aquilo era de Deus. E aqui, gente, nós vamos ter que ser sinceros e verdadeiros na nossa leitura da Bíblia. Ou a gente diz que a Bíblia está errada, como muitos têm feito, ou a gente diz, não, isso aí está errado, Josué inventou essa história, isso aí ele simplesmente criou para justificar os seus atos genocidas, ou de fato, se nós consideramos a Bíblia como inerrante, infalível, há uma ordem clara de Deus para, em certos casos específicos, um genocídio sim. O extermínio completo de uma raça, de um povo. Deus mandou que Josué exterminasse os jebuseus, os gigazeus, os ferezeus, os filisteus, aqueles que habitavam aquela terra dali. Há uma ordem clara de Deus ali. E, de fato, Josué cumpriu essa ordem até o final da sua vida. Nós vemos no final da vida de Josué, o final do livro de Josué, um relato claro ali de como Josué já tinha conquistado todos os grandes inimigos, todas as cidades e estados fortificadas haviam sido destruídas, queimadas, incineradas, todos os inimigos mais poderosos haviam sido derrotados, inclusive expulsos daquela região, alguns, os que Deus não ordenou que fosse feito um herem, que fosse exterminado completamente. Então, ele deixa para a próxima geração a ordem de que essa próxima geração também siga fazendo a mesma coisa, expulsando aquelas pessoas dali e tomando aquele território para Israel. Nós sabemos que essas campanhas vão continuar. Quando a gente abre o livro de Juízes, a gente vê que Israel não expulsou esses inimigos, pelo contrário, se aliou com eles, permitiu que eles ficassem ali, e esses inimigos cresceram, se tornaram muito fortes, inclusive mais fortes que Israel, e depois vão no livro de Juízes ali oprimir a nação de Israel a ponto de Deus levantar libertadores, que são chamados de juízes, que não tem nada a ver com o juiz que a gente conhece hoje. Na verdade eram meio que generais, uma mescla de generais, de reis, de profetas, de sacerdotes, era uma mistura de um pouquinho de tudo isso, e eles faziam uma função de libertar Israel desses povos que tinham permanecido ali e que agora estavam oprimindo Israel. Então chega o período do reino de Israel, e dois dos reis de Israel, de fato, conseguem estabelecer Israel como nação. Primeiro, Davi. Saul foi uma tragédia, foi um fracasso, inclusive morrendo na mão dos palestinos, desses mesmos filisteus, né, que habitam Gaza ali, desde aquela região. Porque Josué, a geração depois de Josué não cumpriu o que Deus tinha mandado, agora esses caras vão ser um problema. E agora, então, vem Davi. Davi é um daqueles que, de fato, estabelece o reino, consegue grandes vitórias militares, mas Davi reinou, de fato, de direito, sobre o trono de Israel durante muito pouco tempo, quase 10 anos somente.
porque houveram guerras civis, enfim. Davi passou boa parte da sua vida tentando fazer com que Israel se unisse antes de que pudesse ter uma projeção maior. Então vem Salomão. Salomão é aquele que consegue estender as fronteiras de Israel de uma maneira tão grande que quase que chega ao ponto de atingir toda a terra que Deus tinha prometido para Moisés. Porém, Salomão faz da maneira errada. Salomão, ao invés de exterminar esses povos, expulsar esses povos, Salomão faz isso por meio de alianças militares. Ele casa com as filhas dos reis desses povos, fazendo pactos e ganhando benefícios. Por isso que Salomão é rico. Salomão é rico porque ele tinha a condição militar de expulsar esses povos, de destruir esses povos, de fazer o que Deus tinha mandado e estabelecer o povo de Israel ali como Deus tinha ordenado na Bíblia. Mas Salomão não faz, ele faz alianças militares, que é mais benéfico economicamente, fica riquíssimo, faz um harém de quase 2.000 mulheres, né? O famoso harém de Salomão, que não é tão grande quanto as pessoas colocam por aí, mas sim tinha no mínimo aí umas 700 esposas e concubinas e escravas, e enfim, né? E o que acontece? O que vem depois de Salomão, o reino se divide, e aí a gente sabe que vem a decadência tanto de Israel do Norte, que é o reino que fica dividido, quanto Israel do Sul, Judá, a tribo de Judá e meia tribo de Benjamim. Eles vão se enfraquecendo, e no fim a gente sabe que eles vão para o exílio. Vem o primeiro exílio da Babilônia, eles retornam, conseguem um pequeno estabelecimento, mas aí o livro de Daniel já descreve para a gente que logo na sequência da Babilônia viriam os gregos, e logo na sequência dos gregos os romanos, e de fato Israel não conseguiria jamais, porque os romanos expulsam Israel dali no ano 70 depois de Cristo, e foram, de fato, perderam aquele território. Então, por que eu estou escrevendo isso, né? Para que eu estou fazendo esse vídeo e por que eu quero falar dessa história toda? A primeira coisa é importante, aquele território pertence a Israel, não porque Israel é dali, mas porque Deus deu para Israel. Nós, cristãos, acreditamos que existe um Deus, e nós acreditamos que esse Deus é soberano sobre todas as coisas. Ele é o dono do planeta Terra. Ele criou todas as coisas. Ele é o dono não só do planeta, mas ele é o dono dos seres que vivem nesse planeta. E ele determina a existência desses seres ou a aniquilação desses seres. Ele é um Deus soberano. Ele faz o que ele quer. E como Deus, ele não precisa justificar para a gente por que ele está fazendo o que ele faz. Ele faz o que ele quer, ele faz como ele quer e ele faz da maneira que quer e não precisa dar justificativas. Ainda que no caso dos cananitas existem justificativas. Se você entrar lá no livro de Gênesis, você vai ver as barbáries que existiam em Canaã. Cananitas ali, aqueles cananitas que Deus manda que Josué extermine, eles faziam sacrifícios infantis. Eles tinham uma religião que matava centenas de milhares de crianças nos altares de Baal, que mataram centenas de milhares de crianças nos altares de Moloque. Se nós vemos isso na realidade das cidades como Sodoma e Gomorra, onde todos os homens da cidade, do mais velho até o mais novo, tinham preferências por relações sexuais homossexuais de estupro. Não era simplesmente uma relação homossexual qualquer. Eles preferiam a violência sexual, o estupro, o abuso sexual. E nós vamos ver isso lá em Sodoma e Gomorra, mas nós também vamos ver isso lá no livro de Juízes, em outros momentos. Toda a violência, todo um povo que vivia em guerra entre eles mesmos. Era uma matança, aquela terra cheia de sangue, muito antes de Josué chegar lá. Então, quando Deus manda Josué exterminar aquele povo, Deus está agindo como soberano da terra e ele diz: a minha taça, a taça da minha justiça chegou no limite. Eu não suporto mais os pecados dos cananitas. E da mesma maneira como no passado, Deus fez a mesma coisa
com o dilúvio, Deus agora vai usar Israel para ser um dilúvio em Canaã. E vai mandar o extermínio, Josué exterminar aquele povo, expulsar aquele povo dali. Obviamente, Deus tinha um projeto diferente para Israel. Deus tinha um projeto de que Israel se tornasse um modelo de paz, de justiça, de bom governo para todos os povos da terra, o que Israel não foi. Isso não significa que o projeto de Deus fracassou, porque existem profecias lá para o futuro que dizem que Deus vai transformar Israel nessa nação quando o Messias vier. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: nós não precisamos ficar defendendo Deus. Nós precisamos afirmar como igreja um Deus soberano. Nós precisamos afirmar como igreja um Deus que governa sobre todas as coisas. Um Deus que determina todas as coisas e um Deus que não precisa ficar pedindo para o ser humano a permissão ou pedindo para o ser humano, se justificando para o ser humano: olha, desculpa porque eu estou fazendo isso. Não, ele é Deus. Deus é Deus, Deus é soberano. E ele diz isso lá no livro de Romanos. Eu salvo quem eu quero, eu mato quem eu quero, eu condeno quem eu quero, vocês são só barro, entendam isso, que vocês são só barro, são criação das minhas mãos, e eu não preciso dizer para vocês por que eu estou fazendo todas as coisas, ou meus motivos e razões para fazer o que eu faço. Eu sou Deus. E isso é uma pregação que a igreja não pode fugir dela. Nós não podemos fugir disso. Nós não podemos dizer para desculpa, porque não, na verdade Deus não quis que matasse os cananeus. Que sim, não só quis, como mandou, como ordenou, como está escrito. Está escrito e está com a assinatura do próprio Deus. Porque as muralhas de Jericó caíram porque Deus mandou. E não adianta vir com essa religiãozinha de paz e amor, Jesus é diferente. Não, Jesus estava na cidade de Jericó. Você lembra que lá na cidade de Jericó, quando Josué entrou naquela cidade para exterminar todos os habitantes, queimando tudo, absolutamente tudo, havia uma ordem de um general do exército do Senhor que estava presente ali e conversou com Josué. E esse general é o próprio Jesus Cristo. Se você quiser, estuda um pouco aí sobre teofania, sobre as aparições de Jesus Cristo, a pré-encarnação no Antigo Testamento, e você vai ver lá. Então, a mensagem que eu queria deixar é o seguinte: por que Israel está sofrendo hoje? Israel está sofrendo hoje porque não obedeceu o Senhor lá no passado, porque não escutou a voz de um Deus soberano, porque quis negociar, se beneficiar, lucrar, ter fama, ter sucesso ou qualquer outra coisa que seja, por meio de agir como as pessoas desse mundo agem. Então é por isso que Israel está sofrendo, é por isso que esse questionamento da existência do Estado de Israel, é por isso que aqueles povos filisteus, palestinos e toda aquela estavam ali e habitaram aquela região, porque Israel não obedeceu ao Senhor e não exterminou esses povos como deveriam ter sido exterminados. Agora, ponto. Eu estou dando aqui a visão do Antigo Testamento, estou dando a visão do passado, mas eu também quero dar uma visão de qual é a nossa postura como igreja hoje. Porque nós sabemos que Israel se degradou a tal ponto de perder o seu território, Israel foi amaldiçoado por Deus e principalmente depois que quando veio Jesus, Israel o rejeitou como Deus. Israel o rejeitou o Messias, Israel crucificou. Jesus mesmo disse: eu vim para os que eram meus, os judeus, mas eles não me quiseram. E então, Israel sofre nos dias atuais porque não aceitou, não creu no Messias, não aceitou o Messias. O fato é que nós, como igreja, não temos nada a ver com isso. Eu não sou judeu, não sou filho de Abraão, não fui circuncidado ao 8º dia, não tenho nada ao 7º dia, 8º dia, não tenho nada que ver com esse povo, não tenho no meu DNA, meu povo veio da África, indígenas do Brasil, europeus de Portugal, eu não tenho nada que ver com essa questão judaico-palestina. Eu sou uma outra coisa, eu sou um outro povo, eu sou chamado biblicamente de gentio, ou seja, um não judeu.
E eu fui salvo pela graça em Jesus Cristo porque eu creio. E quando Jesus veio ao mundo, ele disse e deixou claro que a partir da vinda dele não haveria mais para Deus, aos olhos de Deus, judeu, gentio, cita, bárbaro, gente de qualquer lugar, homem, mulher, negro, branco. Isso deixou de ser algo importante neste período da história da humanidade por causa de Jesus Cristo. Então, qual é a nossa postura na situação atual? A gente tem que amar todos os povos da terra, sejam eles judeus, sejam eles palestinos. E não só amar, porque Jesus ensinou a nós amarmos os nossos inimigos. E não só amarmos os nossos inimigos, ele disse que se nos fizerem mal, nós temos que devolver o mal com o bem. E se baterem na nossa cara, nós temos que oferecer a outra face. Jesus deixou claro que os padrões éticos do reino dele, que seria estabelecido na terra ou anunciado na terra, nesta época da humanidade, através da igreja, não seria violência. Então eu, como igreja, não desejo morte, nem para judeus, nem para palestinos. Eu desejo que eles se arrependam dos pecados deles. Eu desejo que eles creiam no Senhor Jesus Cristo. Eu desejo que eles sejam salvos. Sejam os terroristas do Hamas. O que eu desejo para o terrorista do Hamas? Eu desejo que eles passem pela justiça, ou seja, aqueles que entraram nas casas, mataram, assassinaram, estupraram, sequestraram, enfim, fizeram o que fizeram, eu desejo que eles sejam presos. Eu desejo que eles sejam, se Israel tem pena de morte, que eles sofram a pena de morte, se é prisão perpétua, eu quero que eles recebam justiça porque cometeram crimes. Mas ao mesmo tempo, eu desejo que eles creiam no Senhor Jesus. Eu desejo que na prisão, onde eles serão condenados à morte ou à prisão perpétua, ou seja lá o que vai passar com eles, eu desejo que eles ouçam do Evangelho. Eu desejo que eles tenham um tempo de arrependimento. Eu desejo que antes que o míssil caia na cabeça deles, um missionário chegue na casa deles e fale de Jesus. Que eles ouçam um programa de rádio, que eles vejam uma mensagem na internet, que de alguma maneira um crente em Cristo possa falar para ele que existe um Jesus que morreu na cruz e que deu a vida por ele e que inclusive pode perdoar os assassinatos, os estupros, os sequestros, as mortes, todo o ódio e que pode dar para ele o perdão de todos os pecados e a salvação e a vida eterna. Então é isso que a igreja tem que desejar, a salvação e a vida eterna. Nós como igreja estamos aqui não para defender causas de russos ou ucranianos, de bósnios ou chechenos, de judeus ou palestinos. Nós estamos aqui para dizer, existe um rei que está vindo. E esse rei tem uma oferta de paz, esse rei tem uma oferta de todos aqueles que crerem no nome dele e que renderem a ele honra, glória e louvor, serão perdoados e serão aceitos como parte do seu reino, unindo todos os povos de todas as etnias, povos, línguas e nações em uma só fé, um só Senhor, uma só igreja, um só povo de Jesus Cristo. Então, é isso que eu desejo. Agora, no futuro, o futuro tem coisas prometidas para Israel. Quando Jesus voltar, Israel vai se converter. A tribulação virá. No meio da tribulação, Jesus vai mandar 2 testemunhas, bem provavelmente Enoque e Elias. Existem discussões aí, se pode ser Moisés também e Elias, mas enfim. Deus vai enviar 2 testemunhas, essas 2 testemunhas vão pregar o evangelho, vão pregar a salvação. Os judeus vão ser salvos, não porque são judeus, eles vão ser salvos porque no meio da tribulação eles vão perceber a burrada histórica que eles fizeram ao rejeitar Jesus Cristo. Vão se arrepender profundamente dessa rejeição a Jesus Cristo. Vão confessar a Jesus Cristo como Salvador. E nesse momento Jesus Cristo vai voltar, vai salvá-los da mão do anticristo e vai estabelecer o seu reino como ele prometeu para Abraão. Com todas as fronteiras, com todo o território, com tudo que está determinado para aquele povo. Aquela terra é dos judeus. E Jesus Cristo, o Messias, quando ele voltar, vai dar para o judeu todo aquele território. E um dia Israel terá paz naquele território. E não só paz. Israel será a nação que vai governar todo o mundo por 1000 anos, tendo o próprio Senhor Jesus Cristo sentado no trono
governando o planeta Terra a partir de Israel. Ou seja, Israel, na verdade, será o estado, a capital do mundo, onde todo mundo será governado por meio do governo de Israel, segundo a lei de Deus que está lá em Deuteronômio e Levítico. Mas isso vai acontecer no futuro. E enquanto esse futuro não chega, qual é o meu papel? Qual é o seu papel como Igreja de Jesus Cristo? Nosso papel é orar para que haja paz na terra, para que as pessoas possam ter a oportunidade de ouvir a Jesus Cristo e serem libertas dos seus pecados. Nós estamos aqui na terra como embaixadores do Rei, enviados em uma missão de paz, não uma missão de guerra, não uma missão de tomar lados, mas uma missão de anunciar que Jesus Cristo é o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis, e ele oferece paz a judeus e a palestinos. Ele oferece paz a russos e ucranianos. Ele oferece paz a americanos e chineses. Ele oferece paz a todos os homens, a todos os seres humanos, e não importa qual pecado essa pessoa tenha cometido. Seja ela sequestro, estupro, jogar mísseis, ou seja lá o que for. Jesus Cristo tem o poder de perdoar esses pecados. E não somente de perdoar esses pecados, mas de dar uma nova vida. Uma vida que é de uma vida chamada de redenção. Uma nova oportunidade de fazer outras coisas que possam mudar os seus pecados. Então, essa é a mensagem que eu creio que nós precisamos reafirmar. Em primeiro lugar, a soberania de Deus. Sim, Deus deu aquele território para Israel. Sim, Deus ordenou que aqueles povos fossem exterminados. Sim, Israel desobedeceu. E porque desobedeceu, vai sofrer até o dia que ele se converter e crer em Jesus Cristo. Mas nós, como igreja, não temos um lado nesse conflito. O nosso lado é o do nosso reino. Nós estamos nesse mundo, mas não somos desse mundo. E a nossa mensagem é a mensagem da paz, da salvação e da oportunidade de esperança para todo aquele que crê. Então eu quero deixar aqui essa mensagem e essa é a minha postura quanto a esse conflito. Eu choro todos os dias eu tenho chorado. A última semana tem sido difícil para mim. Eu decidi nem ver mais notícias, porque eu choro por árabes e por judeus. Eu choro por muçulmanos e judeus. Eu choro por todos eles. Eu choro e choro e choro a cada bomba que cai na Palestina, porque eu sei que existem pessoas ali que vão morrer e que vão passar a sua vida inteira no inferno porque não creram em Jesus Cristo. Eu também choro por aqueles judeus que tiveram suas casas invadidas, que foram mortos, violados e que morreram também indo para o inferno. O mais triste de tudo é saber que aquelas pessoas que estão morrendo ali, seja na mão do Hamas, seja na mão das bombas do exército de Israel, estão morrendo sem a oportunidade de salvação, muitos deles. Então, o que eu quero é que aquelas pessoas conheçam a Jesus Cristo, que aquelas pessoas sejam salvas, que aquelas pessoas tenham a mensagem da esperança da vida eterna, antes que a morte chegue. Esse é o meu maior desejo para todo aquele povo, independente de se é justo ou se não é justo. Eu sei que há uma justiça que não é a que vem da mão dos homens, nem das bombas, nem das metralhadoras. Há uma justiça que foi derramada na cruz do Calvário, quando Jesus Cristo levou sobre ele os nossos pecados, as nossas dores, e ele carregou nos seus ombros as nossas enfermidades, toda essa maldade que nós temos como humanidade, para que pessoas pudessem crer nele e serem salvas. Então, para mim, essa é a mensagem da Igreja de Jesus. Espero que você possa orar para que aquelas pessoas, antes de morrer, possam ter a oportunidade de ouvir e de crer no Evangelho de Jesus Cristo.